O Estação Saúde de hoje vai falar sobre a enurese infantil. Eu estou aqui na Clínica Scali com o Dr. Paulo Scali. Tudo bem, Dr. Paulo? Tudo bem, é um prazer estar aqui com vocês. Dr. Paulo, eu gostaria que você explicasse para o pessoal de casa o que é a enurese infantil. A enurese infantil nada mais é do que a perda involuntária de urina durante o sono. À noite, quando a criança deita e dorme, ela tem, num determinado momento, um relaxamento dos esfíncteres e perde essa urina de forma involuntária. Sem se aperceber. Sem se aperceber. Por isso não é culpa dela, vamos deixar claro já de início, que não é uma coisa voluntária ou que depende da vontade dela. A enurese, ela é mais comum, doutor, nos meninos ou nas meninas? E por quê? Ela é mais comum nos meninos, é uma forma até de 2:1, e o motivo ainda não é tão específico, mas sabe-se que os meninos apresentam uma proporcionalidade o dobro da mulher. Esse caso é hereditário? Pode ser hereditário? Tem um fator hereditário também. Mas nós temos também outros fatores. A enurese ela pode vir fatores emocionais, fatores hereditários, fatores hormonais, fatores anatômicos. Então, todo o quadro de enurese ele vai ter que ser bem investigado para aí se propor uma estratégia de tratamento. Eu gostaria, doutor, que você explicasse as crianças que fazem o xixi na cama. Pode estar ligado a esses problemas fisiológicos? De que tipo? Então, elas podem ter, por exemplo, uma má formação a nível anatômico da bexiga, alguma alteração no trato urinário. A gente fala no rim, na uretra, própria bexiga, algum problema. Ela pode ter uma inervação, então aí nós vamos para a parte neurológica, ela pode ter uma má formação de inervação da bexiga. A bexiga ela fica bem próxima da coluna vertebral. Então tem crianças que nascem com alguma má formação que podem afetar a bexiga. Você pode subir e ter a nível encefálico algumas áreas que podem não ter um bom funcionamento até a faixa de 12, 14 anos, e isso interfere no sono e pode liberar o esfíncter da urina, ali, o esfíncter da bexiga, para apresentar a diurese. Nós podemos ter também doenças, uma situação de diabetes, uma situação de anemia. Então, algumas outras coisas podem influenciar e ser um dos fatores que leva a essa perda urinária. Então, o mais importante, doutor Paulo, é fazer um check-up, fazer todos os exames e passar por vários profissionais, é isso? Justamente. A enurese, eu falo que toda queixa, nesse caso nós estamos falando da enurese, que é a perda involuntária da urina, ela tem que ser investigada, ela tem que ser levada ao médico, essa criança. Ele vai fazer avaliações, exames, ele vai solicitar outros profissionais, como neurologista, como nefropediatra, como a psicóloga, e conjuntamente vai trabalhar essa perda urinária. O Estação Saúde vai para um breve intervalo e voltamos já com mais esclarecimentos com o Dr. Paulo Scali. A Clínica Scali oferece um excelente atendimento pediátrico. Previna-se, garanta um crescimento saudável para o seu filho. Instalada em um ambiente agradável e tranquilo, a clínica oferece, além de um tratamento diferenciado, possui ambiente e aplicação de vacina com toda a atenção e cuidado que o seu filho merece. A Clínica Scali fica na rua Vitor Manuel de Souza Lima, 570.
A Tic-Tac-Toe Educação Fundamental é a única escola bilíngue de período integral em São Carlos que oferece ensino socioconstrutivista com uma vivência legítima em inglês oferecida por professores vindos de diferentes partes do mundo. Tic-Tac-Toe, educando, crescendo e aprendendo de uma nova maneira. Rua Rui Barbosa, 1488. Telefone 3413-0231. Academia O2. Aqui você encontra os melhores profissionais e muitas opções de aulas e treinamento em um local amplo e confortável para que você tenha o prazer em malhar. Academia O2 é um local completo para a sua saúde e bem-estar, com atividades para toda a família. Venha nos conhecer. Academia O2. Você aí, venha fazer uma aula com a gente experimental, que eu tenho certeza que vai te ajudar a se livrar do estresse. Pilates é uma das indicações, é o condicionamento físico que ajuda milhares de pessoas. O alongamento, a flexibilidade, a concentração, o equilíbrio. Então a gente melhora o corpo como um todo. Venha fazer uma aula com a gente experimental para você ver os benefícios, para você se livrar desse estresse do dia a dia. Fica aqui o nosso convite para você vir fazer uma aula experimental conosco. O Estação Saúde volta agora com o tema enurese infantil. Se você perdeu a primeira parte, não tem problema, é só você acessar www.estaçãosaude.blog.br e conferir as dicas e orientações que o Dr. Paulo Scali está passando para vocês. Nós vamos continuar agora com a entrevista e o Dr. Paulo, eu gostaria que você explicasse para o pessoal de casa quais são as causas da enurese infantil. Então, a enurese infantil, ela tem que ser bem trabalhada, porque nós vamos procurar qual é a causa específica da criança. As crianças podem apresentar várias situações, problemas neurológicos, problemas emocionais, problemas da própria contração da bexiga, uma má formação do trato urinário, outros tipos de doença que podem levar à enurese. Então, quando a queixa é a perda involuntária de urina à noite, a criança deita, a partir de 1, 2 horas da manhã, o momento que ela atinge um sono profundo, ela perde essa urina, nós vamos fazer uma avaliação criteriosa, checando todas as outras situações da criança, parte neurológica, parte urinária, fazendo ultrassom e vários outros exames, e isso é feito de uma forma multidisciplinar. O que quer dizer isso? Eu preciso de um urologista, de um nefropediatra, de uma psicóloga, né? E mais o pediatra para cuidar. Isso é um alerta para o pai e para a mãe, de forma que é um problema complexo a se tratar. Não é uma coisa que depende da vontade da criança, ou de uma posição enérgica, ou de um castigo. Então nós não vamos punir a criança. Por outro lado, nós entendemos também a situação que a família passa, porque você acorda de noite, seu filho ou sua filha fez xixi na cama, os lençóis estão molhados, nós vamos ter que levantar, trocar, se arrumar, trocar o pijama. Quer dizer, existe também o empenho. Para isso é importante o entendimento. Então, explicar para os pais o que está acontecendo. No caso específico dessa criança, qual é o fator que nós estamos achando que predomina? É o emocional? É isso. Às vezes é comum uma criança, às vezes que não tem nada, você muda de casa, muda o ambiente, essa criança estressa muito. Normalmente, a idade que começa a definir como enurese, nós estamos falando por volta dos 5, 6 anos de idade. Só que isso vai até quando? Nós não sabemos. Tem criança que vai até 12, 14, eu já vi criança chegar até 17, quase 18 anos. Com um problema. Com um problema.
Isso é muito constrangedor. Muito difícil para eles, né, lidarem, né? Para a criança e para a família. Você vai na casa de um amigo, dormir na casa de um amigo seu, de repente ele tem vergonha, porque ele pode urinar. Doutor Paulo, foi bom o doutor comentar a respeito dos pais. Eu queria que o doutor desse uma dica para os pais como lidar com essa criança. A dica é sempre acolher a queixa ou acolher o que não está legal com a criança. Acolher de forma assim: o que está acontecendo? Conta para o papai. Você está fazendo xixi na cama, vamos trocar. Não reprimir, não tratar de uma forma corretiva, mas de uma forma observadora, e trazendo ao médico, nós conversarmos e tentarmos definir. É uma enurese? Foi uma coisa passageira? Existe uma infecção? Tem muitas coisas que podem acontecer. Então tudo isso é importante avaliar e chegar ao diagnóstico. Então, os pais devem ter muita paciência, conversar muito com o seu filho, porque muitas vezes, como o doutor comentou, há represálias, né? E castigo, os pais podem chegar a bater. Então, isso não pode acontecer de jeito nenhum, né, doutor Paulo? Não pode, isso não é permitido, não é o caminho ideal. Você deve observar a queixa do seu filho, trazer ao médico, e nós vamos junto buscar uma solução. Essa solução, ela influencia muito. Por quê? Muitas vezes é necessária a participação dos pais. Existe, às vezes, nós pedimos para que você faça a coleta do volume urinário da criança durante 24 horas. Então a criança vai urinar dentro de um frasco. Às vezes a gente pede para fazer um mapa de quando é que essa criança urina, o horário que ela urinou. Então, é importante, mobiliza todos na casa. O tratamento é familiar, né? Então, é em conjunto. Só que nós sabemos que é passageiro, né? Então, é possível chegar-se a uma solução. Então, tem cura, doutor Paulo? Tem cura. Tá. Às vezes pode ser mais demorado o processo, ou pode ser também mais rápido. Mais rápido. Então, nós planejamos assim, fazemos a coleta dos dados, definimos que tipo de enurese se tem uma causa específica, e implementamos o tratamento através de dados, de observações. Doutor Paulo, até quando é considerado normal a criança fazer o xixi na cama? Então, nós achamos que isso pode ser até por volta de 5 anos de idade. Passou daí, a gente já fica atento, porque pode haver uma perda já patológica. O Estação Saúde vai novamente para um breve intervalo e voltamos já com mais dicas com o Dr. Paulo Scali. A Regis Beauty Center é uma referência no segmento da beleza e se destaca a cada dia pela eficiência, qualidade dos produtos e excelência nos serviços prestados. O Instituto de Beleza é composto por diversos ambientes e reúne profissionais de beleza qualificados que proporcionam a cada cliente um momento único. A nossa missão é despertar a real beleza que cada mulher possui, deixando-as mais lindas e satisfeitas com o nosso trabalho. A Clínica Scali oferece um excelente atendimento pediátrico. Previna-se, garanta um crescimento saudável para o seu filho. Instalada em um ambiente agradável e tranquilo, a clínica oferece, além de um tratamento diferenciado, possui ambiente e aplicação de vacina com toda a atenção e cuidado que o seu filho merece. A Clínica Scali fica na rua Vitor Manuel de Souza Lima, 570.
O Estação Saúde volta agora com o tema enurese infantil. Um tema muito interessante que o Dr. Paulo Scali está nos esclarecendo. E nesse momento ele vai passar para você aí em casa as dicas de como lidar com este assunto com a criança. Qual a dica, Dr. Paulo, que você passa para os pais nesse momento? Bom, eu acho, primeiro de tudo, o entendimento do que está acontecendo com o seu filho. Então, você se informar com o médico, saber do que se trata, que é uma perda involuntária, que a criança não tem culpa desse escape da urina, que é uma coisa que faz parte do organismo dela e que nós temos que ajudá-la. E o tratamento ele vem de várias formas, desde uma educação de se cobrir a criança de cuidados para tentar, por exemplo, delimitar o horário que ela tem acordado à noite que ela faz o escape. Então nós vamos tentar naquele horário ir lá, acordá-la, levar até o banheiro, pode ser. Ou então tem aparelhos que nós colocamos que disparam o alarme quando a criança começa a urinar. Ou então nós vamos restringir líquidos para, na hora de dormir, volume de líquido que a criança ingere. Nós vamos também fazer uma avaliação psicológica dessa família, de como que vocês estão levando isso, como que o pai e a mãe estão ajudando a criança, se o ambiente está favorável para que essa criança possa passar por isso. Nós não temos que esquecer que a criança está constrangida. Para ela isso é uma coisa muito humilhante. Uma grande dificuldade para ela, né? Ela não tem coragem, às vezes, de sair fora de casa, de dormir na casa de um amigo. Ela não tem coragem de fazer um acampamento, porque isso é uma coisa que para ela sabe que vai acontecer. Às vezes acontece, às vezes não. Às vezes a criança passa um longo período, aí depende de alguma coisa que aconteça, dispara de novo o escape. E nós vamos trabalhar com tudo isso, fatores psicológicos. Existe algumas crianças que pode-se pensar em medicamento, mas tem que ser bem analisado, né? Porque os medicamentos têm um lado bom, um lado ruim. Às vezes são alguns antidepressivos, às vezes tem um hormônio que você joga na criança que pode ser a deficiência desse hormônio, mas se não for, não vai fazer efeito. Então não adianta dar hormônio para todo mundo. Então é importante o manejo, o pai e a mãe se aproximarem da criança e disserem assim, nós estamos junto com você. O papai e a mamãe estão junto. Para auxiliar, né? Está junto para auxiliar, que está junto com ele para vencer, que é uma etapa que isso vai acabar, isso passa. Ele vai superar, ele vai conseguir, vai chegar a um determinado ponto que com toda essa ajuda, né, doutor Paulo, essa parte, esses profissionais da área de saúde, ele vai conseguir superar esse problema. Porque é muito importante que nós temos que saber esse efeito social, né? Então, para que essa criança não leve um trauma em si, que ela vai ser anormal, ou que ela não pode conviver com as pessoas, ou que ela não pode dormir em algum outro lugar. Então, mostrar para ele que é uma coisa que vai ter fim e que nós estamos juntos e que nós vamos fazer tudo o que é possível. Então, o controle da diurese, o relacionamento com essa criança, a maneira de abranger tudo isso é muito importante. O Dr. Paulo está, então, falando da importância de não deixar esse problema gerar um novo problema e até problemas piores, que são os psicológicos. Traumatize essa criança para a idade adulta. Então, abranger isso de forma multiprofissional, dar segurança para a criança que ela vai passar por tudo isso, essa perda, esse escape, porque isso acontece normalmente à noite, independe da vontade dela, e os pais têm que ter essa disposição de ajudar, de ir lá, trocar, ajudar e acolher a criança nesse momento. Então, essa postura que o pai e a mãe têm que ter, se eles estão entendendo o problema, se isso é claro para eles, eu acredito que o pai e a mãe vão de uma forma acolhedora com a criança. Então, isso que eu insisto. Saber que a enurese não é culpa da criança, que não depende dela e que tem cura com o tempo e com as medidas que se toma para amenizar, mas amadurece
a parte neurológica da criança, e isso vai finalizando de forma que com 18 anos normalmente é finido. O Estação Saúde vai chegando ao final e o Dr. Paulo vai passar então as suas considerações finais. A enurese é uma coisa que a princípio assusta, parece uma coisa um pouco relacionada à própria sem-vergonhice da criança, ou um desafio da criança, uma birra, mas não é. A partir do momento que se toma conhecimento e se define que é uma enurese, depois de 5, 6 anos essa criança vai tendo perdas, é importante valorizar, é importante trazer para nós profissionais, para que possamos, numa análise criteriosa, propormos com a família, com os cuidadores, uma manipulação e um objetivo de levar essa criança a passar por isso com o mínimo de trauma possível. Pode-se fazer muitas coisas. Definir aonde é a causa que a criança tem, se é uma imaturidade ou não, os exames vão nos mostrando. A família, as pessoas ajudam muito no tratamento e a própria criança vai sentindo segurança, porque ela não é recriminada, ela não vai ser culpada, ela vai ser apoiada e levada a passar por esse trajeto, por esse período que vai se sanar com a idade. Eu agradeço a sua participação, muito obrigada, Dr. Paulo. O Estação Saúde chega ao final. Muito obrigada e até o próximo programa.